Vamos para a pergunta, então. O que vocês acham? O Crespo acerta em não assumir o time agora e só assumir na próxima temporada? Olha, o Celso, eu acho que ele tomou uma decisão acertada, porque faltam 3 jogos, né? Então, o que ele vai fazer em 3 jogos? Se faltasse, que nem para o Thiago Nunes do Corinthians, 9 jogos, eu acho aí que valeria a pena ele assumir, porque ele já poderia tomar pé do elenco e tomar algumas providências futuras, né? Mas 3 jogos não dá para fazer absolutamente nada. Tem que deixar com o Visoli, talvez dar umas dicas para o Visoli, né? Uma coisa parecida, e deixar o barco correr, porque não tem muita coisa para ele fazer agora. Você não acha, Miller? Sem dúvida nenhuma. Agora, o principal é ele o dia a dia no treinamento, né? Conhecer os jogadores, né? E depois, consequentemente, os jogos ele vai assistir, isso sem dúvida nenhuma, mas o Crespo fez certo sim. Não assume agora, até porque não terá pré-temporada para o Paulistão. Semana que vem a gente tem Paulistão já, então ele vai conhecer o time no dia a dia e aí, quando ele assumir o Paulistão, lógico que ele vai ter que colocar as suas ideias, né? Será que vão levar em consideração esse fato de não ter pré-temporada? Se os resultados não acontecerem, ele já chega, não conhece o elenco, jogo final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, não dá tempo de treinar, não dá tempo de colocar as ideias dele. Tudo bem que ele vai pegar uma base já pronta do Diniz. Você acha que ele vai muito no que o Diniz já fez, Miller? Olha, Celso, se os resultados não vierem no Paulistão, que o Paulistão, né, ele é muito fraco em relação... torneio de pré-temporada. Exatamente, né? Tirando os grandes, Mirassol, algum outro do interior que dá um trabalho, mas o Paulistão relativamente é fácil. Mas se os resultados não vierem, não é desculpa, porque todos os grandes estarão na mesma condição, né? Não terão pré-temporada. Então acho que ele vai ter que preparar o time do São Paulo para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil dentro do Paulistão. O Paulistão será a sua pré-temporada. Beijo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Celso. Eu acho que essa chegada dele já mostra bem, né, o susto que ele deve ter levado, né? Porque quando ele desembarcou e viu aquele monte de câmera, né, de televisão, gente de internet, todo mundo querendo uma palavra sobre a vinda dele para o Brasil, né, ele já deve ter sentido que ele não está mais no Defensa e Justiça, né? Que lá no Defensa e Justiça os caras deviam pedir, pelo amor de Deus, para alguém aparecer para acontecer alguma coisa. São Paulo é diferente. São Paulo é um grande time do Brasil, né? Campeão do mundo aí 3 vezes. Quer dizer, é diferente. Então, eu acho que ele mais se assustou do que foi arrogante, sabe? Ele podia até ter parado, dado uma entrevista rapidinha e tal, mas acho que ele se assustou, cara. Porque ele não estava acostumado a esse tipo de coisa. A não ser quando era jogador, né? Quando era jogador, sim, porque ninguém deixava o Crespo sossegado, né? Jogava ao lado do Ronaldo Fenômeno e tal, era um baita de um artilheiro. Agora, como treinador, acho que é o primeiro grande susto que ele leva na vida dele. Ele nunca viu tanta câmera de televisão e tanta badalação. Agora, Celso, ele terá... o Visoli vai ter um papel importante, certo? Porque como ele não conhece os adversários, claro, seja de Paulistão e principalmente de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, o Visoli vai apresentar para ele, ó, o time joga assim, esse joga assado, quer dizer... Então, de início agora, durante uns 3 meses, a participação do Visoli, para ele, vai ser muito importante. Mais ou menos o que fez o Cebola com o Abel Ferreira. Exatamente. A propósito do tema, vamos para a redação diretamente com o José Paes. E ele chega para falar justamente mais em São Paulo e dos próximos passos do Crespo. Parece que ele gostou do que viu nos últimos jogos do time, né, Zé? Grande noite para você, meu querido. Grande noite para você, Celso, para o Chico, para o Miller, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Vamos destrinchar, então, Hernan Crespo, o novo técnico do São Paulo. Olha só, ele já assistiu o jogo contra o Ceará, empate em 1-1 no Morumbi, eu estava lá, um jogo difícil para o São Paulo, aquele gol do Léo Chu na falha do Thiago Volpi, e assistiu também essa vitória de virada do São Paulo por 2-1 lá contra o Grêmio no sul do país. Gostou bastante do que viu. Vocês diziam aí sobre o Marcos Visoli, olha só, o Crespo ele tem gostado do futebol que o Marcos Visoli tem imprimido no time, esse futebol mais competitivo. O Crespo gosta muito desse futebol de alta competitividade e vai manter isso, viu? Ele assistiu inclusive alguns VTs de jogos com o Diniz, mas ele tem gostado de como o Visoli está trabalhando. Então a tendência, viu, que a gente tem de informação é que não tem uma mudança drástica na formação, no jeito de jogar do São Paulo, pelo menos no início do trabalho do Hernan Crespo. Vai manter o que vem fazendo o Marcos Visoli dentro de campo. Então, nada de mudança drástica. É claro que amanhã
ele vai conhecer os jogadores, vai lá no CCT da Barra Funda, enfim, a gente ainda não pode dizer quem que vai ser titular com o Crespo, quem que vai ser vendido, quem que não vai ser usado, porque ele só vai conhecer os jogadores amanhã, mas formação tática vai ser mais ou menos do jeitão que o Visoli está levando a coisa, viu, Celso? Nada de mudança drástica, o Crespo e a comissão dele têm avaliado os jogadores minuciosamente, mas de longe. Amanhã que eles vão ter um primeiro contato com o grupo de jogadores. Então vamos aguardar para ver o que o Crespo vai fazer, mas mudança drástica nesse momento, esquece. Vai ser um São Paulo competitivo, vertical, ofensivo e na pegada do Marcos Visoli, viu, Celso? Nada de mudança por enquanto. Daqui a pouquinho eu volto, porque já tem reforço pintando, o primeiro reforço da era Crespo no São Paulo, Celso. Coisa boa, reforço é sempre bom. Zé, já guardamos aqui então. Tem jogadores para ser esse time vertical ao qual se refere o Zé Pais? Olha, Chico, Celso, o São Paulo não contratou quase ninguém, né? Depois virar... E perdeu ainda, perdeu Exatamente. o Brenner, que é o só o Luciano, né? Então, as mudanças radicais, ele não pode fazer até porque não tem reforço. Né? À medida que os reforços chegarem, aí sim ele vai poder colocar coisa diferente da ideia dele que ele acha que tem que colocar. Mas, a princípio, ele vai jogar com o mesmo time, ou a mesma formação que o Diniz jogava. Até porque o São Paulo não tem banco de reservas, assim, peça de reposição. Então, a gente não veremos um São Paulo totalmente diferente de início de Paulistão. Até porque não chegou ninguém ainda. Sem falar que ele corre um sério risco de mudar o time sem conhecer os jogadores e quebrar a cara, né, Chico? Exato. Eu acho assim, que tem alguns jogadores que ele vai ter que conversar bem. O Daniel Alves é o primeiro deles, sem dúvida nenhuma. Até por respeito, né, pela carreira que o Daniel Alves tem. Né? Não pelo futebol que ele está jogando, que ele não está jogando bem de meia. Né? Até agora ele não fez poucos jogos assim, que você tem... Como dizer, poxa, ele se saiu bem jogando ali no meio, né? Fazendo a ligação do meio campo e o ataque. Ele não tem jogado assim. Então ele vai ter que conversar bem com o Daniel Alves para ver qual que é a dele, né? Se ele não quer jogar na lateral direita, fazer uma inversão ali por ali, né? Ou jogar no 3-5-2, né? Ou jogar com 3 zagueiros, como o Muricy Ramalho jogava no passado e foi tricampeão para o São Paulo, né? Seguido. Enfim, ele vai ter que chegar a um acordo com o Muricy Ramalho e com o Daniel Alves, que são as peças-chave, eu vejo, um fora de campo e outro dentro de campo. Agora, também tem outros secundários que ele vai ter que saber trazer para o lado dele, né? Que é exatamente essa garotada, né? Essa garotada que foi lançada aí, Igor Gomes, né? Que é um grande jogador, na minha opinião, né? O Brenner saiu, infelizmente, né? Enfim, tem o Sara, né, que também é outro grande marcador, tem o Luan, que é um cabeça de área de respeito. Quer dizer, esses caras todos ele vai ter que burilar, vai ter que trabalhar, coisa que o Fernando Diniz fez, mas não fez direito.